Para nós é um motivo de grande alegria estar hoje uma noite aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Capítulo 11 nós vamos fazer em duas partes. Uma parte essa segunda, que vamos até o versículo de número 15, depois do verso 16 ao 36, nós vamos segunda-feira que vem. Mas é um capítulo extenso e tem muitas coisas para nós aprendermos, então nós vamos procurar e devagar, ponto por ponto, para que nós possamos ter mais um claro entendimento desse texto tão importante da palavra de Deus. Romanos capítulo 11, lembrando-nos que já vimos no capítulo 9 e 10, que Paulo vai lidar especificamente com Israel. E agora no 11º capítulo ele vai continuar falando sobre a sua nação, Israel. Nós vemos no capítulo 9, onde nos fala sobre a eleição de Israel, a escolha de Deus por Israel. No capítulo 10 fala sobre a sua rejeição pelo Messias, que eles rejeitaram, o libertador, o salvador. E agora, no capítulo 11, nós vamos ver que Deus não desistiu de Israel. Mesmo Israel sendo fiel com ele continua sendo fiel, como diz em 1 Timóteo. Romanos 11, vamos ler do verso 1. Romanos 11, vamos ler do verso 1. Somente, amém? Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? É uma pergunta, uma indagação. A resposta, de modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Queridos, aqui Paulo vai começar a dizer sobre Israel, que Israel não foi rejeitado por Deus. Deus ainda não desistiu de Israel, porque ele tem uma aliança, ele é fiel à sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó, ele é fiel à sua palavra. E aqui Paulo vai chamar 5 testemunhas de que Deus é fiel e de que a sua aliança com Israel não foi quebrada, de restaurar e abençoar o povo de Israel. Primeiramente, irmãos, Israel, só do fato deles estarem até hoje ali, na Ásia Menor, é dividido, tipo como se estivesse na trincheira, o continente da África, da Ásia e da Europa. Só o fato daquele país, Israel, que eu acho que é menor do que o estado de São Paulo, o país de Israel. Nós vemos ali que sempre existe guerra, aquele país está em guerra, mas só o fato daquele país estar em pé até hoje é um milagre de Deus. Aonde estão os romanos, os faraós, os Césares? Aonde eles estão? Todos jazem no mar do esquecimento, somente da história. Fazem parte da história. Mas Israel fez parte da história, continua sendo história e será a maior história de todos os tempos. Pois Paulo vai demonstrar no capítulo 11 de Romanos sobre a salvação de Israel. E a primeira testemunha que Paulo chama das 5 é ele mesmo. Ele mesmo é uma prova que Deus não desistiu de Israel. Porque ele era o quê? Ele era israelita. Ele era judeu. E da mesma maneira que Paulo era cego pelo judaísmo e perseguia Cristo, os cristãos, rejeitado a Cristo, ele é um símbolo da conversão de Israel no futuro, se nós pararmos para pensar. Porque a conversão de Paulo não foi uma conversão normal, se é que podemos chamar conversão de normal, pois é uma obra do Espírito Santo, é sobrenatural. Mas geralmente, todos que se convertem, eu, você, nós que se convertemos ao ouvir o Evangelho, a pregação da palavra, o Deus que nos dá o livramento. Mas a conversão de Paulo é algo extraordinário, é algo que foge do normal. Por quê? Porque com certeza Paulo já tinha ouvido os discursos de Estevão, já tinha ouvido falar da seita chamada cristianismo, os seguidores de Jesus, ou os seguidores do nome da seita, a qual ele mesmo chamava quando perseguia.
Mas a Bíblia diz que quando ele estava perseguindo para o caminho a Damasco, então Cristo aparece para ele, a luz da glória de Jesus. E ele escuta a voz audível de Jesus. Algo que não é normal, algo que foge do método de salvação. O próprio apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, aprove a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. Paulo foi algo que fugiu dessa regra. Por quê? Porque ele não ouviu a palavra da pregação, mas ele viu a glória de Cristo e ouviu o próprio Cristo falar com ele. Então, é uma conversão sobrenatural, uma conversão que foge do normal. Então, Paulo usa ele mesmo de exemplo para demonstrar como será o futuro a conversão de Israel. Como será a conversão de Israel? Será que a Bíblia diz como que vai ser a conversão de Israel? Eu gostaria que os irmãos acompanhassem Zacarias, livro do profeta Zacarias, vai dizer um pouco como será a conversão de Israel. O profeta Zacarias, antes de Mateus tem Malaquias, antes de Malaquias, profeta Zacarias, um grande homem de Deus. Capítulo 12, versículo 10. Olha a profecia do profeta Zacarias para com Israel, a casa de Davi, os habitantes de Jerusalém. Pois o texto é claro, essa profecia não é para gentios, é para Israel. Olha só, Zacarias capítulo 12, versículo 10. Zacarias 12, 10 diz assim: e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, eles vão ver as mãos e os pés de Cristo transpassados pela crucificação. E nesse momento que eles verem os habitantes de Jerusalém, da casa de Davi, verem a volta do Filho do Homem, então eles vão se converter. Vamos ver mais uma confirmação desta profecia. No 13º capítulo de Zacarias, verso 1. Verso 1. Diz assim: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Agora o capítulo 14, versículo 3 e 4. Esse é o mais claro desses dois que lemos. Fala sobre a volta de Jesus. Logo nós vamos em Apocalipse 19, quando vai nos dizer da volta de Jesus que todo olho verá. E aonde será a conversão de Israel. Zacarias 14, 3º e 4º versículo diz assim: e o Senhor sairá e pelejará contra estas nações. Aqui está falando de uma grande guerra contra nações, que lá em Apocalipse tem um nome chamado a batalha, o Armagedon, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Ele está falando do Deus Pai, está falando do Filho, que está de fronte de Jerusalém, para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Então, olha que interessante. A vinda do Senhor no dia da batalha vai fender os montes. Alguns estão acreditam que daquele terremoto que vai haver, separando o monte das oliveiras, vai sair o rio. E este rio de águas vivas, que está em Ezequiel 47, vai passar por todo o mundo e vai tornar as águas salgadas em águas doces, vai tornar as águas amargosas em águas vivas. Até aquela água do Mar Morto, onde não tem vida por causa do sal, serão restauradas e serão curadas. Assim disse o profeta Ezequiel. Isso é muito lindo e muito profundo. Em Atos capítulo 1, não precisa abrir Atos capítulo 1, verso 11, e Apocalipse capítulo 1, verso 7, Atos 1, 11 diz que da mesma maneira que ele foi, ele voltará. Que os discípulos viram ele indo, ele vai voltar, as pessoas verão. E Apocalipse 1, 7 diz que todo olho verá. Agora eu quero ir em Apocalipse capítulo
de número 19, vai falar aqui com detalhes a conversão de Israel. É uma das passagens mais lindas da palavra de Deus, Apocalipse 19. Apocalipse 19, verso 11. Depois dessa batalha que será travada, então vai inaugurar-se o reino de 1000 anos de Jesus na terra. Apocalipse 19, 11 diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma espada aguda, afiada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que? Diz o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua veste e na sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo: Todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos a grande ceia de Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazer guerra àquele que está sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, 666, a marca, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram nas suas carnes. Aqui nos fala sobre a conversão de Israel. Israel, que nunca recebeu Jesus como Paulo é um exemplo disso, que pelo meio da pregação da palavra muitos não quiseram se converter, embora a Bíblia diz que vai ter 144 mil selados de Israel na grande tribulação, agora os testemunhos de Jeová dizem que é salvos, mas não é, são israelitas das 12 tribos, 14 mil de cada tribo, se me fala a memória. E aqui o que vai acontecer? O anticristo vai se reunir com os reis da terra, em volta de Jerusalém, no vale de Megiddo. A guerra chamada Armagedon, Megiddo, o vale de Josafá, um vale muito grande onde os exércitos vão instalar caças, tanques de guerra, onde as nações dos reis da terra vão se reunir para eliminar Israel da face da terra, pois o diabo anticristo, não sei qual é o seu intento, mas ele deve pensar: se eu conseguir acabar com todos os judeus de Israel, Deus não vai ter como cumprir a sua promessa. Então, ele vai se voltar. Quando as coisas do seu reino começarem a dar errado, a Bíblia diz que eles vão jogar a culpa em Israel. Então, vão perseguir Israel, vão perseguir os santos também, que vão estar vivos nesse tempo, e Deus vai permitir que eles vençam por esse tempo. Então, depois, Cristo vai vir do céu, todo olho verá. Então ele vai acabar com o reino de Satanás, vai restaurar Israel, Israel vai ver essa obra, vai ver a glória de Jesus como Paulo viu, vão obedecer, vão aceitar o Messias, vão crer nele, Israel será restaurado e será glória para o mundo inteiro, junto com os gentios que creram no Senhor. Então, são promessas bíblicas, irmãos, é um assunto escatológico, só estamos aqui dando uma pincelada para os irmãos entenderem que Deus não rejeitou Israel, pelo contrário, o plano de Deus para com Israel ainda é glorioso. E eles se converterão aos milhares e milhões quando Cristo voltar nas nuvens. Por quê? Porque o anticristo, a princípio, Israel vai pensar que ele é o Messias verdadeiro, porque ele vai enganar todo mundo, o engano vai ser grande. Mas depois que a Bíblia diz que eles vão reconstruir o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, então o anticristo vai sentar naquele templo. E quando ele sentar lá, ele vai querer receber adoração, como se fosse o próprio
Deus que está lá em Tessalonicenses, que Paulo diz que o anticristo vai se assentar no templo querendo adoração. Então os judeus falsos vão adorar. Os judeus verdadeiros vão se recusar. Então nessa recusa vai começar a perseguição. Então vai ter o Armagedon, vão dizer que as pragas estão caindo na terra porque os judeus não estão adorando o Messias, que é o anticristo na verdade. Então vai começar todo o jogo de Satanás para guerrear contra Israel. Mas quando eles verem Cristo vindo no céu com os exércitos, então a arma deles vai mudar de foco. A arma deles está lá contra Israel, agora a arma deles vai apontar para o céu. Só que Cristo somente com o sopro da sua boca vai aniquilar tudo eles. Com a espada da sua boca, com o poder da sua palavra, e ele vai reger as nações com o cetro de ferro. Então a primeira testemunha que Paulo chama para comprovar a conversão futura de Israel é ele mesmo. Um homem que era perseguidor e que sobrenaturalmente viu a luz de Cristo e se converteu, e Deus foi glorificado pelo ministério de Paulo. Foi um dos homens que mais glorificou a Deus pelo seu ministério. Então, quando Israel se converter, será uma grande glória para o Deus Todo-Poderoso. Será uma grande glória e a terra vai se encher do conhecimento do Senhor. Versículo 2, Romanos 11, verso 2. A segunda testemunha que Paulo chama é o profeta Elias. O versículo 2, versículo 2 até o verso 10, nós vamos ler agora. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares. Só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões ou homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também, agora neste tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-lhe os olhos para não verem, encurve-se-lhe continuamente as costas. Queridos, Elias foi um grande profeta. Ele viveu num momento difícil de Israel. Israel tinha se apostatado da fé, na lei de Moisés, estava adorando Baal, estava adorando outros deuses. E a Escritura diz que Elias chegou no momento que ele achou que ele era o único. Senhor, mataram todos os teus profetas, Jezabel matou tudo, só sobrou eu, o verdadeiro israelita. Então o que Deus disse? Elias, você se engana. Eu ainda tenho aqui na sua época 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Quem sabe nós também achamos hoje que, saindo de Israel e indo para a igreja, que olha, ninguém quer ser fiel mais a Deus, ninguém quer buscar mais, ninguém quer pregar o evangelho mais. Podemos ter certeza, assim como Deus reservou em Israel homens fiéis, Deus tem guardado os seus eleitos na igreja nos últimos dias. Deus tem guardado. É como diz lá em Sardes, para a igreja de Sardes: olha, tem alguns aí que estão no meio que vão andar de veste branca junto comigo porque são dignos disso. Já viu? Essa passagem é interessante. Enquanto quase toda a igreja está corrompida, Jesus fala para Sardes: vai ter algum dessa igreja aí que vão andar vestidos de branco junto comigo porque são dignos disso. Então Deus sempre tem os seus fiéis. Deus sempre tem guardado os seus fiéis. E o remanescente de Israel, na época de Elias, era 7.000. Hoje, quantos são, será? Quantos Deus tem reservado hoje, na nossa época da graça? Com certeza tem muitos judeus que se converteram a Cristo e que estão se convertendo hoje e se converterão amanhã. Porque Deus tem o seu remanescente. Até mesmo em Apocalipse, quando houver os 7 anos de grande tribulação, a Bíblia diz que Deus vai tirar 144.000 judeus, israelitas.
vai selar com a marca dele, para que seja as primícias do Cordeiro. Então, Deus sempre tem preparado, escolhido e guardado os seus escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são eleitos, são escolhidos. Muitos são chamados à salvação, são chamados ao arrependimento, mas poucos são os escolhidos, os eleitos de Deus. A salvação é para todos, a graça é para todos, porque a Bíblia diz, a graça de Deus se manifestou salvando todos os homens. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vontade de Deus é que todas as almas se salvem. Então, Deus em Cristo predestina a todos a salvação, mas a maioria rejeita, somente os eleitos, que são escolhidos por Deus, que deixam de crer no mundo para crer no Evangelho, esses são eleitos, eles são eleitos pela graça. Não pelas obras, mas pela graça. Como o próprio Paulo disse, se não for, olha lá, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Este é o Evangelho da graça, irmãos. O que nós temos visto acontecer hoje, em muitos locais, em muitas igrejas, é o Evangelho da lei sendo pregado. Você tem que dar para você receber. Você tem que fazer algo para receber em troca. Então não é graça, é obras. Eu estou fazendo para receber. Mas graça não. A graça de Deus é o que Jesus disse. A chuva vem sobre bons, vem sobre ruins. O sol nasce para o ímpio, o sol nasce para o injusto. Deus é longânimo. Isso é graça, irmãos. Deus suportou todos os homens cruéis, tantos políticos corruptos no Brasil. Por que Deus não mata? Tantas pessoas homossexuais no engano, até pastores homossexuais. Por que Deus não mata e não fulmina? Graça. A graça comum. A graça de suportar essas pessoas para ver se alguma delas se arrependem, ou se elas ouçam o Evangelho, ou tem oportunidade, não uma, mas várias, de salvação. Isso é graça. Eu estou respirando, você está respirando, não estamos pagando nada por isso. Então, é graça. É a graça comum chamada na teologia. E a graça salvadora vem por Jesus Cristo, nosso Senhor. E Paulo, depois de falar sobre os israelitas, falar sobre Elias, agora Paulo vai citar algumas profecias aqui do verso 7 ao verso 10. Ele vai falar sobre umas profecias. E uma dessas profecias está no livro do profeta Isaías, capítulo 29, versículo 10. Olha só a profecia que Paulo usa para dizer sobre o engano, a cegueira espiritual que Israel ia estar. Isaías 29, 10. Esse é o texto que Paulo usa em Romanos. Olha lá. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos. Os profetas e vendou os vossos líderes, os videntes. Pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, ora, lê isto, e ele dirá, não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, ora, lê isto, e ele dirá, não sei ler, ou seja, não consigo entender a mensagem. Porque o Senhor diz, pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído, doutrinas de homens, regras humanas. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa, a obra da graça, já ia profetizando, no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Parece que eu leio lá em 1 Coríntios que Paulo diz, olha, destruirei a sabedoria do sábio. Onde está o sábio, a sua sabedoria? Onde está forte a sua força? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que o mundo. Porque a palavra de Deus é loucura para os sábios desse mundo, para os que perecem. Mas para nós é uma obra maravilhosa, é uma obra da graça, é uma obra de salvação. E isso foi cumprido no meio dos judeus. Eles viram a obra da graça e não entenderam. Eles ouviram o Evangelho, escutavam as parábolas, mas estavam cegos, surdos, sonolentos. Não conseguiam compreender, enquanto os fariseus só ficavam preocupados em ensinar suas regras, as tradições de seus pais, honravam a Deus com lábios, honravam a Deus guardando o mandamento de homens, mas não honravam a Deus
temendo Ele, guardando a palavra dele. Porque se compreendessem a palavra dele, tinham aceitado o Messias, tinham aceitado Jesus. Se compreendessem a lei, tinham reconhecido em Jesus o cumprimento da lei, o fim da lei e a nova aliança. Jeremias disse, olha, eles fizeram tempo de fazer uma nova aliança com a casa de Israel. Não conforme a que eu fiz com vossos pais lá no Egito, mas uma nova aliança. Onde colocarei a minha palavra não em tábuas de pedra mais, como foi os 10 mandamentos, mas a minha palavra e a minha lei estará escrito nos seus corações e na sua mente. E ninguém mais vai ensinar, conhece a Deus, porque cada um de vós vai me conhecer. Está lá em Hebreus, capítulo de número 10, se não me falha a memória. Então Isaías aqui está profetizando algo muito interessante e algo que se cumpriu sobre os judeus que endureceram o seu coração, endureceram a sua vida para o Messias, para a palavra de Deus. Então, eles ficaram cegos para a vontade de Deus. E no versículo 9, Romanos 11, 9, fala outra profecia também, olha lá. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço, e armadilha e estropeço por sua retribuição. Escureçam-lhe os olhos para não verem. Encurve-se-lhes continuamente as costas. Mais uma profecia que Deus falou pela boca de Davi, está no Salmo de número 69. Salmo de número 69 é da onde Paulo tirou essa profecia. Salmo 69, verso 22. Vamos ler o 21. 21, só para irmãos verem para quem que está falando isso. O 21 diz assim: deram-me céu por mantimento, e na minha sede me deram de beber vinagre. Então, isso aqui está claro, foi na crucificação, onde Jesus teve sede, deram para ele céu vinagre. Verso 22. Torne-se a sua mesa diante dele em laço, e para a sua inteira recompensa em ruína. Escureçam-lhe os olhos, para que não vejam, e fazem com que os seus lombos temam constantemente. Verso 28 é mais forte. Sejam riscados do livro da vida, e não sejam escritos com os justos. Aqui na Bíblia dele está escrito 12 aspectos da maldição a Judas e aqueles que crucificaram o Messias. Então, aqui está dizendo a consequência. O que iria acontecer com Israel quando eles rejeitassem o Messias. Infelizmente, aconteceu e tem acontecido até hoje. O laço, as guerras e tantas coisas, eles estão em tropeço. O que representa a mesa? Por que Davi disse, olha, torne-se a sua mesa em laço? O que é a mesa? O lugar da comunhão é o lugar de se alimentar. E qual era a mesa de Israel? A mesa de Israel era a sua comunhão com Deus, eram as alianças que eles tinham com Deus. Descendência de Abraão tinham os cultos, as promessas, as alianças, mas infelizmente, por eles confiarem mais nas suas alianças do que no Filho de Deus, no Evangelho que ele veio trazer para a humanidade, então aquela mesa pode confiável se tornou para eles mesmos laço. Hoje, irmãos, aplicando para a igreja, essa palavra não é diferente. As pessoas que confiam mais nos rituais, mais no ritualismo, do que em Jesus, estão colocando novamente a graça de Deus por baixo e confiando nos rituais. Porque nós vivemos hoje uma época em que as pessoas amam mais o ministério do que a Deus, do que o Deus do ministério. Amam mais a obra de Deus do que o Deus da obra. Amam mais a palavra de Deus do que o Deus da palavra. Amam mais as bênçãos de Deus do que o Deus da bênção. Amam mais a prosperidade de Deus do que o Deus da prosperidade. Amam mais a cura de Deus do que o Deus que cura. Amam mais a bênção de Deus do que o Deus que diz ser tu uma bênção. Então, exatamente estão cometendo o mesmo erro que Israel cometeu. Estão confiando na sua mesa, confiando na Santa Ceia, no batismo nas águas, na carteirinha de membro, no fazer parte de um ministério, de uma igreja, mas não estão confiando totalmente na obra da salvação de Jesus. Como judeus, isso gera orgulho, irmãos, né?
perigosíssimo. Então, estamos vivendo numa época em que, se você conversar com os evangélicos, cada vez mais o orgulho você vê neles, o orgulho. E diz, olha, eu sou salvo, eu sou crente, eu prospero, tenho carro, tenho casas, eu não sou idólatra como aquele católico, eu não sou macumbeiro como aquele bruxo, mas eles se esquecem que os ídolos deles talvez não sejam uma imagem, mas são o dinheiro, a fama, o status, ser elogiado pelos homens, ser aplaudido pelos homens, até mesmo os líderes dos púlpitos brasileiros. Não pregam contra a idolatria, contra o pecado, na mídia principalmente não tocam no pecado, por quê? Porque se tocarem, eles vão estar tocando neles mesmos, nos ídolos deles mesmos. Eles não têm autoridade para pregar contra a adoração de imagens, por quê? Porque eles mesmos adoram uma imagem visível, Mamon. Não é uma imagem visível. Nós não vemos a imagem de Mamon em nenhuma igreja, e até mesmo ele é uma seita. Você nunca vai falar, vou adorar Mamon, eu vou adorar Baal. São deuses da antiguidade, que até pode ter pessoas que adoram eles hoje, tem imagem deles hoje. Mas o que esses deuses da antiguidade representam hoje na igreja? O que Baal representa hoje na igreja? O que Mamon representa hoje na igreja? O que Dagon representa hoje na igreja? O que eles representam? Quem eles são? Como nós podemos identificar esses deuses, a atuação deles? Quem é Mamon hoje? É o dinheiro. O dinheiro é mal? Não. O amor, o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas a pessoa que adora o dinheiro, que vive só em prol do dinheiro, ela se torna adorador de quem? De Mamon. Um servo de Mamon. Ela não pode servir a dois senhores. Quem representa Baal? Vamos lá na história. Quem Baal era na época de Elias, na época bíblica? Como era o culto feito a Baal? Os irmãos sabem, Baal era um culto feito com retaliações e havia prostituição, promiscuidade. Baal era adorado debaixo de orgia sexual, falando na linguagem clara. Havia as prostitutas cultuais, que vocês vão ler na Bíblia várias vezes, Jeremias falando, os profetas falando dessas prostitutas, a qual elas iam naquelas orgias e os homens iam ali e cultuavam o sexo, cultuavam a fertilidade, pediam para Baal que desse chuva à terra, que desse fertilidade à terra. Hoje, irmão, será que esse Deus já não está atuando mais ou o nome desse demônio só mudou? Porque Baal é um demônio. É um demônio. Ele só vai mudando os nomes. Quem que é Baal hoje, que é adorado? É o Deus da prostituição, o Deus da pornografia, o Deus do adultério, da fornicação, do homossexualismo, do adultério da palavra de Deus, da corrupção, que faz as pessoas se desviarem de Deus para adorar Baal, como foi na época de Elias, que faz Jezabel matar os verdadeiros profetas, aqueles que pregam a mensagem de Deus, não uma mensagem agradável, porque não pense você que os profetas de Baal são os satanistas, são aqueles que nós nem imaginamos quem são, mas muitos profetas de Baal são aqueles que estão pregando em nome de Jesus, mas não estão fazendo a vontade do Pai, estão pregando em nome de Jesus, até fala alguma coisa da Bíblia, mas a sua mensagem é misturada com a adoração a Baal, adoração ao mundo, adoração a dinheiro, e é um Deus levando a outro. Dagon é o Deus do mundo, do inimigo, é o nosso inimigo. Os filisteus tinham um Deus chamado Dagon. Os filisteus, se você estudar a Bíblia, eram os piores inimigos de Israel, os filisteus. Então, quem que Dagon ele representa? O Deus dos nossos inimigos. Quem é o nosso inimigo hoje? Não é carne nem sangue, o Evangelho diz. O Evangelho diz que o nosso inimigo é Satanás, o príncipe deste mundo. Então, todos aqueles que querem amizade com esse mundo, querem conformar-se com esse mundo, como diz em Romanos 12, que em breve vamos estar chegando a esse texto, não nos conformeis com este mundo. Já no 4:4, vocês são amigos do mundo, são adúlteros, são inimigos de Deus. Então, todos aqueles que estão amando o mundo, vivendo como o mundo quer que eles vivam, sem saber, talvez, eles estão adorando o Dagon. Só muda o nome, só muda de fato. Porque se você estudar na história de deuses ou deusas, você vai ver que só estão mudando o nome. Na época de Nimrod, já havia uma cidade satânica, os irmãos sabiam disso? Era adorado Nimrod e a mãe dele, e ele no colo da mãe dele. Representando quem hoje? Maria e Jesus no colo. Então era adorado. Na época de Jeremias, se você ler lá no finalzinho,
O que Jeremias vai repreender Israel? Porque Israel estava adorando quem? A rainha dos céus. Mudou o nome, já não era mais a mãe de Nimrod, mas era a rainha dos céus. Na cultura babilônica havia um nome, na cultura dos faraós havia outro nome, na cultura dos filisteus, até na época de Elias, já não era esse nome, já era Azera, Astarte. Na época de Paulo, qual era? Diana dos Efésios, uma deusa poderosa. Para os gregos, romanos, Afrodite, a deusa da prostituição, a deusa da fertilidade. E só mudando de nome, para os macumbeiros, Iemanjá, para os católicos, Nossa Senhora. Infelizmente, muitos estão cegos. É como diz o texto, estão cegos, surdos e mudos. Não conseguem enxergar a realidade. São demônios que agem desde que o pecado entrou no mundo. E só vão mudando o nome. Pois em Apocalipse diz que aquele que adora imagens adora demônios. Então são entidades satânicas, irmãos. Após ser adoradas e cultuadas no mundo inteiro. E as pessoas muitas das vezes estão cultuando e nem sabem que estão cultuando eles. Ah, mas eu gosto do dinheiro, mas eu não cultuo o Baal. Não tem como, irmãos. Se a pessoa é avarenta, ela está cultuando a Baal. Essa é a lógica. Por isso Jesus disse, não tem como servir a dois senhores. Ou serve-se a Deus, ou serve-se a Mamon. É igual Elias disse para Israel, por que você ficou cheio de dois pensamentos? Se Deus é o Senhor, seguiu. Se Baal é o Senhor, seguiu. Então, assim, nós vemos. E até para os irmãos aprenderem, Baal significa, sabe o que, Senhor? O nome Baal. Na língua, se me fala a memória dos filisteus, Baal significa Senhor. Baal Zebu, o Senhor das moscas. Então, Baal Berit tinha vários nomes. Baal Berit, Baal Zebu, vários nomes de Baal significavam Senhor. Então, não é só porque a pessoa está dizendo Senhor, Senhor, significa que ela está se referindo ao Deus verdadeiro. Talvez esse Senhor dela não é o Senhor da Bíblia, mas é o Senhor deste mundo. É o príncipe deste mundo. Então, nós devemos saber a quem estamos adorando. E muitos estão adorando Baal, Dagon, a rainha dos céus, e tantos deuses, sem saber e sem discernir, estão adorando o próprio inimigo. Que por trás de todos eles tem um chefe, e esse chefe é Satanás, que está acima de todos eles, comandando as hostes do inferno para destruir a criação de Deus e levar o máximo de almas possíveis à condenação eterna. Esse é o Deus a qual muitos têm adorado. Verso 11 ao verso 15, a última parte. Do verso 11 ao verso 15. Então, estudo sobre esses deuses da antiguidade. São vários nomes. Quem sabe pode ser o próximo estudo bíblico. Vamos ver Deus por Deus adorado na Bíblia. Amém. Não o Deus verdadeiro, mas os falsos deuses. E quem eles são hoje, como eles agem hoje? São, na maioria das vezes, homens. Vocês não sabem, na época dos imperadores, eles eram adorados como deuses. O imperador, o faraó, eles eram reconhecidos como deuses. Hoje tem isso? Acredite você que tem. Na Coreia do Norte, é um regime ditador. Se não me falha a memória, quem está liderando lá é o Dong Yuglan. Esse homem, ele tinha um avô, e esse avô ele é adorado no país. E os cristãos que estão se convertendo lá, e que não adoram esse avô, porque o cristão verdadeiro não vai adorar esse avô, estão sendo perseguidos e presos. Se um cristão na Coreia do Norte andar com uma Bíblia, já é preso automaticamente, porque não adora e nem venera o espírito do avô do líder do país. Olha só como é que está lá. Tem mais de, eu tenho um site, Portas Abertas, é um ministério que Deus levantou que ele socorre as igrejas perseguidas, da China, da Índia, de tantos países, e a Coreia do Norte, de mais de 200 nações, ilhas que tem no mundo, é o primeiro país do ranking perseguido, a Coreia do Norte. A Coreia do Sul, graças a Deus, é uma igreja abençoada ali. Tem o pastor Paulo Eng-Chu da Coreia, tem uma igreja com mais de 1 milhão de membros, mas infelizmente a Coreia do Norte está sofrendo, está sendo perseguida. Parece que, se você parar para pensar, parece que voltaram lá no Império Romano. Tem que adorar homens, os cristãos não adoram, então são perseguidos brutalmente por essas entidades malignas.
Mas isso não é culpa somente do presidente Dom Yugulan, porque por trás dele, com certeza, existe um demônio, uma potestade, um príncipe das trevas, que está perseguindo, está matando a igreja do Senhor. Matando entre aspas, porque só está apressando a ida deles para o céu, porque se eles morrerem em Cristo, é lucro, vão estar para o céu. Então isso está acontecendo, irmãos, e nós, muitas das vezes, estamos desapercebidos quanto a isso, quanto a esses deuses aos quais as pessoas têm adorado, a esses deuses os quais as pessoas têm servido. Aqui é o significado de Baal. Baal, Baalim, Senhor principal. Este nome, na sua origem, significa Senhor ou possuidor. Empregava-se para mostrar a relação do homem para com a sua mulher, ou da divindade para com o seu adorador. E tinha vários nomes: Baal Peror, Baalim, Asdud Baal, Baal Anã, Baal Zebul e tantos outros nomes. Baal Zebud, Deus filisteu de Ekron, Bel Merodá, que já vai falar sobre os deuses da Babilônia. E tinham vários deuses que só mudam o nome. Cada vez que uma pessoa consulta um horóscopo, ou um médium, ou um espírita kardecista, seja da magia branca, magia negra, da mesa branca, consequentemente ela está consultando um demônio. Talvez transvestido em anjo de luz. Talvez transvestido em um espírito bom, que vem para ajudar. Talvez um médico famoso que morreu, aparentemente veio hoje para ajudar os médicos. Ou um parente que imita a voz, imita a assinatura. Ele imita tudo, ele é imitador, irmãos. E muitos acham que é, mas não é. Não é. É imitação satânica. Se Satanás imita um anjo de luz, para ele imitar eu e você, a minha voz, a sua voz, do jeito de falar, o jeito de falar, embora ele não seja onisciente, não sabe de tudo, os demônios andam ao redor, não andam? Então eles acompanham a trajetória das pessoas. Então por isso que você vai no terreiro, e muitas das vezes o macumbeiro revela o passado da pessoa. Por quê? Porque aqueles demônios que acompanham a pessoa se comunicam com os demônios que estão atuando na vida do feiticeiro e relatam para ele, então ele, por um poder sobrenatural do diabo, permitido por Deus, revela muitas coisas da vida da pessoa. Mas para você ver que esse poder é enganoso, por que então ele não revela o número da Mega Sena? Para esse macumbeiro ficar rico. Porque Deus não permite. Se Deus permitir também, pode até ser que revele, né? Pode até ser que, por um passo de mágica, revele. E o que eu digo para os irmãos é para assustar. Vai chegar um dia que Deus vai permitir. Está lá que nessa que o Espírito do Anticristo só aguarda aquele que o detém, aquele que o restringe, aquele que impede ele de agir como ele quer, que é Deus, que é o Espírito de Deus. Alguns dizem que é a igreja, mas não é a igreja, é o Espírito de Deus que está na igreja. E quando ele for tirado, quando a ação dele de convencer o homem do pecado, do juízo, da justiça, da maldade for tirado, então a Bíblia diz que vai haver morte, vão matar uns aos outros. Eu já até preguei aqui sobre os cavaleiros do Apocalipse, em que a paz vai ser tirada da terra, então vizinho vai ser contra vizinho. É como aquele estado de futebol, o jogador de um time contra de outro, então ele briga, vai ser mais ou menos daquele jeito. As pessoas vão se matar por pouco. Por quê? Porque a paz, o poder da graça comum de Deus, do Espírito de Deus, que faz o homem não fazer toda a maldade que está dentro dele, vai ser liberado. Porque o homem é mau. E quanta maldade tem no coração do homem, tem no nosso coração, no coração das pessoas, que só não fazemos porque tem alguém que segura. Tem um Espírito que convence. E não é o diabo, mas é o Espírito de Deus. É a ação dele. E quando isso for tirado, então Satanás vai operar com todo o poder sinais de prodígio de mentira. Por isso eu digo, irmão, se salvação agora é difícil, nesta época, mais difícil ainda será. Pelo próprio sangue a pessoa se salvará. Será morta e perseguida por todo o exército do inimigo. Os gentios, verso 11 ao verso 15, diz assim: digo, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação dos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude, o que eu disse aos irmãos, quando eles se converterem de fato na vida de Jesus. Porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério,
para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação ou ao ciúme os da minha carne e salvar algum deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Então aqui Paulo encerra falando sobre a queda de Israel. Israel caiu no verso 11, foi abatido no verso 12, rejeitado no verso 15. Então ele fala sobre o plano de salvação, o tempo dos gentios, que falamos aqui segunda-feira passada, que Jesus disse que não voltará até que se cumpra o tempo dos gentios, que é o nosso tempo, o tempo da graça, em que muitos gentios de muitos povos, línguas e nações vão se converter para cumprir a própria palavra de Jesus, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e esse evangelho será pregado em todas as nações, então verá o fim. Em Atos capítulo 1, verso 8 também diz que seremos testemunhas dele até os confins da terra. Então, esse tempo dos gentios está cumprindo todas essas palavras de Jesus para os apóstolos, que servem para nós hoje, que somos a igreja de Jesus. Então, hoje, a igreja, ela faz parte de judeus e gentios que creem em Jesus. São um só corpo. Deus não diferencia agora em Jesus se a pessoa é judia ou se a pessoa é grega. Hoje, quem está em Jesus se torna um corpo, a qual Cristo é o cabeça. Como está escrito em Efésios, capítulo 2, do verso 11 ao 22, fala sobre a igreja. O mistério de Deus, a igreja. Que muitas das vezes, em Efésios 6, Paulo vai chamar isso de mistério. Por quê? Porque isso muitas das vezes não está revelado explicitamente no Antigo Testamento. Esse plano de salvação de Deus. A qual ele levantaria a igreja na terra para testemunhar do nome dele. Até mesmo para testemunhar para o próprio Israel, que seria uma causa de ciúmes para ele. Porque eles, olha, se Deus aceita esse povo e abençoa esse povo e salva esse povo, vamos se converter a ele também. Então, por isso Paulo diz, olha, por isso eu glorifico o meu ministério, porque faço a obra de Deus no meio dos gentios, para ver se alguns da minha carne, alguns judeus, que são da descendência de Abraão como eu sou, possa ter ciúmes e possa se salvar também, crendo nesta graça, nesta salvação que não vem por obras da lei, mas vem pela graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, quando Israel for restaurado, olha o que vai acontecer. Vai haver plenitude na terra, vai haver abundância na terra. Abundância do quê? De tudo. Prosperidade material. Aqui sim a teologia da prosperidade não será mais uma teoria, não será uma prática. Porque todos, sem exceção, do maior ao menor, conhecerão a Deus com abundância, terão paz em abundância, serão abençoados em abundância e adorarão o Senhor com uma abundância de conhecimento. Porque assim Deus fará segundo a profecia. Em Isaías capítulo 11, olha o que a profecia diz. Isaías capítulo 11, uma profecia. Olha a profecia que vai cumprir-se. O que cumpriu aqui eu vou dizer para os irmãos, o que vai se cumprir eu vou dizer também. Amém. Isaías 11 diz assim, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento frutificará. Isso já se cumpriu, já nasceu o Messias. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito do conhecimento, do temor do Senhor, também já se cumpriu, quando o Espírito desce sobre ele, em forma corpórea como de pomba. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista de seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir de seus ouvidos. Aquela mulher adúltera, mata ela. E julgou com justiça, não segundo o que ele ouviu dos homens. Aquele que não tem pecado, atira a primeira terra. Mas julgará com justiça aos povos, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca. Sua própria boca, quando ele pregou no seu ministério, feriu a religiosidade dos fariseus hipócritas. Consequentemente, por inveja, entregaram Jesus para ser crucificado. E com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Pode ter se cumprido ou não.
Eu creio que vai se cumprir quando ele voltar com o sopro da sua boca, como nós vemos em Apocalipse 19. Em Tessalonicenses também fala que Jesus, quando voltar, com o ressopro da sua boca, o resplendor da sua vida, vai aniquilar a besta do anticristo. E a justiça será o cinto dos seus lombos, a verdade o cinto dos seus rins. Agora, isso não se cumpriu ainda. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. O bezerro, o filho de leão, a média, a ovelha viverão juntos. E o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas. E os seus filhos juntos se deitarão. E o leão comerá palha com o boi. Isso não se cumpriu ainda. Alguns teólogos falam, mas isso é figurado. Não, não é figurado. Isso aqui é literal. No reino de Jesus, na terra, por 1000 anos, isso vai se cumprir. Literalmente como está aqui. Olha o 8 que forte. Brincará a criança de peito sobre a toca da áspide. É como a arca de Noé. Só lembra da arca de Noé. Todos os animais foram lá, ficaram quietinhos, não brigaram entre eles. Se Deus fez isso na arca, quanto mais fazer no mundo inteiro. Para ele é fácil. Para ele, se ele criou a terra do nada, com a sua palavra, quanto mais fazer os animais ficar calmos. Meu Deus. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, da serpente. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Na cova da cobra. Vai meter a mão lá dentro, ela não vai ficar. Não vai envenenar. Por quê? Não se fará mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por tendão, bandeira dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. E aí depois podemos continuar lendo. Isaías 60, só alguns versículos também, fala sobre esse reino. Meu Deus, Jesus. meu Deus. Isaías, capítulo 60, fala sobre a salvação, sobre o povo e a restauração. É interessante, irmãos, as bênçãos de Deus. Não vou ler, porque o texto é muito grande, fala um pouco sobre o que vai se cumprir ainda na vida dos fiéis, dos salvos. Só coisas maravilhosas e gloriosas. Então isso deixa claro que os gentios vão participar com Israel no trono, do reino. Vão participar do reino de Deus, do reino dos céus na terra. Por enquanto o reino de Deus não está aqui nem ali. Ele está dentro de nós. Mas vai chegar um dia que ele não vai estar mais dentro de nós, mas ele vai estar em toda a terra, onde um só será o rei, Jesus Cristo. Rei dos reis, Senhor dos senhores. E depois desses 1000 anos também, então, a Bíblia diz que haverá o juízo final. Então essa terra será queimada pelo fogo, destruída totalmente, e então passará essa terra e esse céu, e verá novos céus e nova terra, onde não mais Jesus será o rei. Embora ele será glorificado, então ele vai pegar toda a glória para o Pai, e o Pai será glorificado para sempre. Como está em Coríntios, em Apocalipse também, capítulo 21 e 22. A nova Jerusalém. Então não podemos confundir Apocalipse 21 e 22, a nova Jerusalém, com esse reino de 1000 anos. Isso é diferente. Isso é glorioso. Mas a nova Jerusalém será mais glorioso ainda. Então esse reino de 1000 anos vai ser para cumprir a palavra de Deus. Deus não pode mentir, irmãos. É uma natureza de Deus. Deus é fiel mesmo que o homem é infiel. Ele é fiel porque ele fez uma aliança, ele jurou por si mesmo com Abraão. Isso está em Jeremias, capítulo 31. É o último texto que vamos ler hoje. Jeremias 31. É uma promessa que Deus fez. Por isso Deus vai cumprir. E também vai ser o próximo, a quarta testemunha. Nós vimos que a primeira testemunha foi Paulo, a segunda profeta Elias, a terceira os gentios e a quarta os patriarcas. A quarta e a quinta nós vamos ver segunda-feira que vem. Jeremias 31. Jeremias 31, verso 35 e 37. Olha a medida da aliança que Deus fez com o povo. Vamos ver o 31, para os irmãos entenderem. O que é o Novo Testamento? O que é a nova aliança? É exatamente o que foi profetizado por
Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Ou seja, Cordeiro Pascual, concerto da lei, que só era um tipo e uma sombra do que Cristo viria a trazer à terra. Porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor, ou seja, tirado eles da escravidão. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fez o mar e faz brandir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se desviarem estas ordenanças, ou leis da natureza, de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim, para sempre. Assim, disse o Senhor, se puderem ser medidos os céus para cima e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel, de Abraão, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Então essa é uma aliança incondicional. A aliança na lei era muitas das vezes condicional. Por quê? Deuteronômio 28 tinha condição. Se você ouvir, será abençoado. Se você desobedecer, será amaldiçoado. Uma condicional. Agora essa aliança é incondicional. Deus chama o sol, a lua e as estrelas para testemunhas de que ele cumpriria sua aliança a Israel. E nessa nova aliança, irmãos, Jeremias nos cita aqui. Talvez ele nem imaginava. Quem entrou nessa nova aliança? Os gentios também. Entraram pela graça. Chamados pela graça e pelo amor de Deus, o Pai, porque todos os gentios também eram criaturas de Deus. E Deus assim o quis e assim aprove a Deus salvar também a toda criatura que nele crê. Então esta nova aliança é o Novo Testamento, a qual nós vivemos. Por isso você vê na sua Bíblia, tem Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento é antigo, já não tem validade. Novo Testamento é o novo, é a nova aliança a qual nós fazemos parte. Não fazemos parte da aliança do Antigo, fazemos parte da nova aliança pela graça de Deus. Porque a lei só veio para nos trazer o conhecimento da nossa maldade, da nossa pecaminosidade. Como disse Paulo, ela serviu de um aio para conduzir a Cristo, a qual por ele veio a graça e a verdade e a salvação. E o próprio Jesus disse assim, olha, que a lei durou, a lei e os profetas duraram até João. Desde agora o Evangelho do Reino dos Céus é anunciado. E por que eles rejeitaram Jesus? Exatamente por isso. Porque eles queriam a lei e não queriam a graça. Eles acusavam Jesus de cometer pecado no sábado, embora ele nunca cometeu pecados, pois Jesus guardou o sábado, pois ele cumpriu toda a lei. Para ser o sacrifício perfeito de Deus, ele teve que cumprir de Gênesis a Malaquias, cumpriu tudo. Cumpriu todos os mandamentos, nunca pecou. Ele cumpriu todos. Para quê? Para ser o sacrifício perfeito, para então nos libertar da morte, da lei do pecado, e nos dar a lei da vida, a lei do Espírito, a lei da salvação. Por isso Paulo disse lá em Gálatas, aqueles que estão na carne não agradam a Deus, mas aqueles que estão no Espírito, que frutificam no Espírito, contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com seus desejos. Então esta é a nova aliança. E Deus a cumprirá com Israel. Para muitos isso é loucura. Assim como foi loucura quando profetizaram que viu o dilúvio na terra, assim como foi loucura quando Sodoma e Gomorra ia cair fogo do céu, assim como foi loucura para os judeus, Jesus Cristo, homem simples, pobre, humilde, ser chamado Filho de Deus, eles não aceitavam isso,
Eles esperavam um cara culto, um cara forte, um cara de boa presença, um homem bonito, talvez, um político que ia reinar, e não foi o que eles esperavam. E talvez hoje a igreja evangélica está dormindo, porque Jesus talvez não é o que eles estão esperando, e parece ser o. Porque este reino que eu falei para os irmãos de 1000 anos, o novo céu, a nova terra, a restauração de Israel, para muitos pode ser loucura. Se nós pararmos para pensar, lobo, habitando junto com ovelha, leão, junto com ovelha comendo, criança brincando com cobra, isso é loucura. Como que Deus vai cumprir isso? Assim fizeram as pessoas, irmãos. Por isso que Deus diz, caso do homem que conteve com o seu Criador. Por isso a Bíblia diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Eu ainda prefiro acreditar no que está escrito, na palavra de Deus. Porque assim como Deus cumpriu a sua palavra, mandando o Messias à terra, ele seria crucificado, rejeitado, ele novamente vai cumprir na segunda vinda de Jesus. Para agora, muito parece tardia, que não vai acontecer mais, que Jesus não vai voltar mais, pois não se prega mais a vinda de Jesus, não se prega mais o arrebatamento. Tem crentes que você perguntar para ele, o que é arrebatamento, a pessoa nem sabe dizer o que é. O que é vinda de Jesus, a pessoa não sabe dizer. Mas se perguntar para ela, quais são os versículos da teologia da prosperidade, ela vai ficar de cor para você. Ela vai lá em Isaías, comerei o melhor dessa terra. Ela vai em Mateus, lá em João, interpreta, Jesus veio para me dar vida e vida com abundância, ou seja, ele veio para me dar riqueza. Ele vai fazer uma distorção de tantas coisas. Mas se você perguntar para ele ou para ela, aonde está escrito sobre a vinda de Jesus, muitos não sabem dizer. Por que não sabem? Porque não estão preocupados com isso. Estão preocupados com Mamon, Dagon, com Baal, com a rainha dos céus, com a Diana dos Efésios e com tantos outros a quais os homens têm inventado hoje em dia. Mas não estão preocupados em fazer a vontade de Deus. Deus vai cumprir tudo isso, irmãos. E nós só estamos na introdução. Segunda-feira que vem nós vamos ver a segunda parte desse capítulo 11, onde Paulo vai se aprofundar mais sobre isso. Ele vai comparar Israel com uma massa de um pão, e depois, na última comparação, ele vai comparar Israel com uma videira. A videira representa a aliança dele. Os galhos que foram cortados vão representar os judeus que rejeitaram o Messias. E os que foram enxertados nessa videira, bravos, usando o gelo, como ele mesmo chama, somos nós, os gentios, que fomos enxertados nessa videira, que também representa Jesus. Em João, capítulo 15, diz que eu sou a videira verdadeira. Então nós vamos ver tudo isso semana que vem, né? Vamos colocar em pé e orar, agradecer a Deus por essa oportunidade. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por essa palavra. Sabemos que ela não volta vazia, Senhor. Sabíamos que poderíamos ter falado muito mais coisas aqui, meu Deus. O mistério que estava oculto, o mistério que os homens não entenderam e ainda hoje não entendem, meu Deus, dos propósitos e planos de Deus. Nós te damos graça porque pela tua palavra, pela tua ajuda, misericórdia e Espírito, o Senhor tem abrido nossos olhos e ouvidos para ouvirmos e entendermos, então cremos com o coração e então se convertemos do mau caminho, para então confessar o nome do Senhor e crer para a salvação, invocando o nome do Senhor. Por isso, meu Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do teu povo, nos conduz a tua verdade, a tua graça e o teu poder. Eu peço a ti, Senhor, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Casado, então vai inaugurar-se o reino de 1000 anos de Jesus na terra. Apocalipse 19:11 diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma espada aguda, afiada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que? Diz o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua veste e na sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo: Todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos a grande ceia de Deus,
para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que está sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com o que enganou os que receberam o sinal da besta, 666, a marca, e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram nas suas carnes. Aqui nos fala sobre a conversão de Israel. Israel, que nunca recebeu Jesus como Paulo é um exemplo disso, que pelo meio da pregação da palavra muitos não quiseram se converter, embora a Bíblia diz que vai ter 144 mil selados de Israel na grande tribulação, agora os testemunhos de Jeová dizem que é salvos, mas não é, são israelitas das 12 tribos, 14 mil de cada tribo, se me fala a memória. E aqui o que vai acontecer? O anticristo vai se reunir com os reis da terra, em volta de Jerusalém, no vale de Megido. A guerra chamada Armagedon, Megido, o vale de Josafá, um vale muito grande onde os exércitos vão instalar caças, tanques de guerra, onde as nações dos reis da terra vão se reunir para eliminar Israel da face da terra, pois o diabo anticristo, não sei qual é o seu intento, mas ele deve pensar, se eu conseguir acabar com todos os judeus de Israel, Deus não vai ter como cumprir a sua promessa. Então, ele vai se voltar. Quando as coisas do seu reino começarem a dar errado, a Bíblia diz que eles vão jogar a culpa em Israel. Então, vão perseguir Israel, vão perseguir os santos também, que vão estar vivos nesse tempo, e Deus vai permitir que eles vençam por esse tempo. Então, depois, Cristo vai vir do céu, todo olho verá. Então, ele vai acabar com o reino de Satanás, vai restaurar Israel. Israel vai ver essa obra, vai ver a glória de Jesus, como Paulo viu, vão obedecer, vão aceitar o Messias, vão crer nele. Israel será restaurado e será glória para o mundo inteiro, junto com os gentios que creram no Senhor. Então, são promessas bíblicas, irmãos, é um assunto escatológico, só estamos aqui dando uma pincelada para os irmãos entenderem que Deus não rejeitou Israel, pelo contrário, o plano de Deus para com Israel ainda é glorioso. E eles se converterão aos milhares de milhões quando Cristo voltar nas nuvens. Por quê? Porque o anticristo, a princípio, Israel vai pensar que ele é o Messias verdadeiro, porque ele vai enganar todo mundo, o engano vai ser grande. Mas depois que a Bíblia diz que eles vão reconstruir o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, então o anticristo vai sentar naquele templo. E quando ele sentar lá, ele vai querer receber adoração como se fosse o próprio Deus que está lá em Tessalonicenses, que Paulo diz que o anticristo vai se assentar no templo querendo adoração. Então os judeus falsos vão adorar. Os judeus verdadeiros vão se recusar. Então nessa recusa vai começar a perseguição. Então vai ter o Armagedon, vão dizer que as pragas estão caindo na terra porque os judeus não estão adorando o Messias, que é o anticristo na verdade. Então vai começar todo o jogo de Satanás para guerrear contra Israel. Mas quando eles verem Cristo vindo no céu com os exércitos, então a arma deles vai mudar de foco. A arma deles está lá contra Israel, agora a arma deles vai apontar para o céu. Só que Cristo somente com o sopro da sua boca vai aniquilar tudo eles. Com a espada da sua boca, com o poder da sua palavra, e ele vai reger as nações com o cetro de ferro. Então a primeira testemunha que Paulo chama para comprovar a conversão futura de Israel é ele mesmo. Um homem que era perseguidor e que sobrenaturalmente viu a luz de Cristo e se converteu, e Deus foi glorificado pelo ministério de Paulo. Foi um dos homens que mais glorificou a Deus pelo seu ministério. Então quando Israel se converter, será uma grande glória para o Deus Todo-Poderoso. Será uma grande glória e a terra vai se encher do conhecimento do Senhor. Versículo 2, Romanos 11, verso 2. A segunda testemunha que Paulo chama é o profeta Elias. O versículo 2, versículo 2 até o verso 10, nós vamos ler agora. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor,
mataram os teus profetas e derribaram os teus altares. Só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões ou homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também, agora neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço, em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-lhe os olhos para não verem, encurve-se-lhe continuamente as costas. Queridos, Elias foi um grande profeta. Ele viveu num momento difícil de Israel. Israel tinha se apostatado da fé, na lei de Moisés, estava adorando Baal, estava adorando outros deuses. E a Escritura diz que Elias chegou no momento que ele achou que ele era o único. Senhor, mataram todos os teus profetas, Jezabel matou tudo, só sobrou eu, um verdadeiro israelita. Então o que Deus disse? Elias, você se engana. Eu ainda tenho aqui na sua época 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Quem sabe nós também achamos hoje que, saindo de Israel e indo para a igreja, que olha, ninguém quer ser fiel mais a Deus, ninguém quer buscar mais, ninguém quer pregar o evangelho mais. Podemos ter certeza, assim como Deus reservou em Israel homens fiéis, Deus tem guardado os seus eleitos na igreja nos últimos dias. Deus tem guardado. É como diz lá em Sardes, para a igreja de Sardes, olha, tem alguns aí que estão no meio, que vão andar de veste branca junto comigo, porque são dignos disso. Já viu? Essa passagem é interessante. Enquanto quase toda a igreja está corrompida, Jesus fala para Sardes, vai ter algum dessa igreja aí, que vão andar vestidos de branco junto comigo, porque são dignos disso. Então Deus sempre tem os seus fiéis. Deus sempre tem guardado os seus fiéis. E o remanescente de Israel, na época de Elias, era 7.000. Hoje, quantos são, será? Quantos Deus tem reservado hoje, na nossa época da graça? Com certeza tem muitos judeus que se converteram a Cristo e que estão se convertendo hoje e se converterão amanhã. Porque Deus tem o seu remanescente. Até mesmo em Apocalipse, quando houver os 7 anos de grande tribulação, a Bíblia diz que Deus vai selar 144.000 judeus, israelitas. Vai selar com a marca dele, para que seja as primícias do Cordeiro. Então, Deus sempre tem preparado, escolhido e guardado os seus escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são eleitos, são escolhidos. Muitos são chamados à salvação, são chamados ao arrependimento, mas poucos são os escolhidos, os eleitos de Deus. A salvação é para todos, a graça é para todos, porque a Bíblia diz, a graça de Deus se manifestou salvando todos os homens. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vontade de Deus é que todas as almas se salvem. Então, Deus em Cristo predestina a todos a salvação, mas a maioria rejeita, somente os eleitos, que são escolhidos por Deus, que deixam de crer no mundo para crer no Evangelho, eles são eleitos pela graça. Não pelas obras, mas pela graça. Como o próprio Paulo disse, se não for, olha lá, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Este é o Evangelho da graça, irmãos. O que nós temos visto acontecer hoje, em muitos locais, em muitas igrejas, é o Evangelho da lei sendo pregado. Você tem que dar para você receber. Você tem que fazer algo para receber em troca. Então não é graça, é obra. Eu estou fazendo para receber, mas graça não. Para nós é um motivo de grande alegria, estamos hoje uma noite aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Capítulo 11 nós vamos fazer em 2 partes. Uma parte na segunda, que vamos até o versículo de número 15, depois do verso 16
ao 36, nós vamos segunda-feira que vem. Mas é um capítulo extenso e tem muitas coisas para nós aprendermos, então nós vamos procurar e devagar, ponto por ponto, para que nós possamos ter mais um claro entendimento desse texto tão importante da palavra de Deus. Romanos capítulo 11, lembrando-nos que já vimos no capítulo 9 e 10, que Paulo vai lidar especificamente com Israel. E agora no 11º capítulo ele vai continuar falando sobre a sua nação, Israel. Nós vemos no capítulo 9, onde nos fala sobre a eleição de Israel, a escolha de Deus por Israel. No capítulo 10 fala sobre a sua rejeição pelo Messias, que eles rejeitaram, o libertador, o salvador. E agora, no capítulo 11, nós vamos ver que Deus não desistiu de Israel. Mesmo Israel sendo fiel com ele continua sendo fiel, como diz em 1 Timóteo. Romanos 11, vamos ler do verso 1. Romanos 11, vamos ler do verso 1. Somente, amém? Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? É uma pergunta, uma indagação. A resposta, de modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Queridos, aqui Paulo vai começar a dizer sobre Israel, que Israel não foi rejeitado por Deus, Deus ainda não desistiu de Israel, porque ele tem uma aliança, ele é fiel à sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó, ele é fiel à sua palavra, e aqui Paulo vai chamar 5 testemunhas de que Deus é fiel e de que a sua aliança com Israel não foi quebrada, de restaurar e abençoar o povo de Israel. Primeiramente, irmãos, Israel, só do fato deles estarem até hoje ali, na Ásia Menor, é dividido, tipo como se estivesse na trincheira, o continente da África, da Ásia e da Europa. Só o fato daquele país, Israel, que eu acho que é menor do que o estado de São Paulo, o país de Israel. Nós vemos ali que sempre existe guerra, aquele país está em guerra, mas só o fato daquele país estar em pé até hoje é um milagre de Deus. Aonde estão os romanos, os faraós, os Césares? Aonde eles estão? Todos jazem no mar do esquecimento, somente da história. Fazem parte da história. Mas Israel fez parte da história, continua sendo história e será a maior história de todos os tempos. Pois Paulo vai demonstrar no capítulo 11 de Romanos sobre a salvação de Israel. E a primeira testemunha que Paulo chama das 5 é ele mesmo. Ele mesmo é uma prova que Deus não desistiu de Israel. Porque ele era o quê? Ele era israelita. Ele era judeu. E da mesma maneira que Paulo era cego pelo judaísmo e perseguia Cristo, os cristãos rejeitavam a Cristo, ele é um símbolo da conversão de Israel no futuro. Se nós pararmos para pensar. Porque a conversão de Paulo não foi uma conversão normal, se é que podemos chamar conversão de normal, pois é uma obra do Espírito Santo, é sobrenatural. Mas geralmente, todos que se convertem, eu, você, nós que se convertemos ao ouvir o Evangelho, a pregação da palavra, o Deus que nos dá o livramento. Mas a conversão de Paulo é algo extraordinário, é algo que foge do normal. Por quê? Porque com certeza Paulo já tinha ouvido os discursos de Estevão, já tinha ouvido falar da seita chamada cristianismo, os seguidores de Jesus, ou os seguidores do nome da seita, a qual ele mesmo chamava quando perseguia. Mas a Bíblia diz que quando ele estava perseguindo para o caminho a Damasco, então Cristo aparece para ele, a luz da glória de Jesus. E ele escuta a voz audível de Jesus. Algo que não é normal, algo que foge do método de salvação. O próprio apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, aprove a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação.
Paulo foi algo que fugiu dessa regra. Por quê? Porque ele não ouviu a palavra da pregação, mas ele viu a glória de Cristo e ouviu o próprio Cristo falar com ele. Então, é uma conversão sobrenatural, uma conversão que foge do normal. Então, Paulo usa ele mesmo de exemplo para demonstrar como será o futuro a conversão de Israel. Como será a conversão de Israel? Será que a Bíblia diz como que vai ser a conversão de Israel? Eu gostaria que os irmãos acompanhassem. Zacarias, livro do profeta Zacarias, vai dizer um pouco como será a conversão de Israel. O profeta Zacarias, antes de Mateus tem Malaquias, antes de Malaquias, profeta Zacarias, um grande homem de Deus. Capítulo 12, versículo 10. Olha a profecia do profeta Zacarias para com Israel, a casa de Davi, os habitantes de Jerusalém. Pois o texto é claro, essa profecia não é para gentios, é para Israel. Olha só, Zacarias capítulo 12, versículo 10. Zacarias 12, 10 diz assim: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, eles vão ver as mãos e os pés de Cristo transpassados pela crucificação. E nesse momento que eles verem os habitantes de Jerusalém, da casa de Davi, verem a volta do Filho do Homem, então eles vão se converter. Vamos ver mais uma confirmação desta profecia. No 13º capítulo de Zacarias, verso 1. Verso 1. Diz assim: naquele dia haverá uma ponte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Agora o capítulo 14, versículo 3 e 4. Esse é o mais claro desses dois que lemos. Fala sobre a volta de Jesus. Logo nós vamos em Apocalipse 19, quando vai nos dizer da volta de Jesus que todo olho verá. E aonde será a conversão de Israel. Zacarias 14, 3º e 4º versículo diz assim: e o Senhor sairá e pelejará contra estas nações. Aqui está falando de uma grande guerra contra nações, que lá em Apocalipse tem um nome chamado a batalha, o Armagedon, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Ele está falando do Deus Pai, está falando do Filho, que está de fronte de Jerusalém, para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Então, olha que interessante. A vinda do Senhor no dia da batalha vai fender os montes. Alguns estão acreditando que daquele terremoto que vai haver, separando o monte das oliveiras, vai sair o rio. E este rio de águas vivas, que está em Ezequiel 47, vai passar por todo o mundo e vai tornar as águas salgadas em águas doces, vai tornar as águas amargosas em águas vivas. Até aquela água do Mar Morto, onde não tem vida por causa do sal, serão restauradas e serão curadas. Assim disse o profeta Ezequiel. Isso é muito lindo e muito profundo. É Atos capítulo 1, não precisa abrir Atos capítulo 1, verso 11, e Apocalipse capítulo 1, verso 7, Atos 1, 11 diz que da mesma maneira que ele foi, ele voltará. Que os discípulos viram ele indo, ele vai voltar, as pessoas verão. E Apocalipse 1, 7 diz que todo olho verá. Agora eu quero ir em Apocalipse capítulo de número 19, vai falar aqui com detalhes a conversão de Israel. É uma das passagens mais lindas da palavra de Deus. Apocalipse 19. Apocalipse 19,
verso 11. Depois dessa batalha, que será a graça de Deus é o que Jesus disse: a chuva vem sobre bons, vem sobre ruins. O sol nasce para o ímpio, o sol nasce para o justo. Deus é longânimo, isso é graça, irmãos. Deus suportou todos os homens cruéis, tantos políticos corruptos no Brasil. Por que Deus não mata tantas pessoas homossexuais no engano, até pastores homossexuais? Por que Deus não mata e não fulmina? Graça. A graça comum. A graça de suportar essas pessoas para ver se alguma delas se arrependem, ou se elas ouçam o Evangelho, ou tem a oportunidade, não uma, mas várias, de salvação. Isso é graça. Eu estou respirando, você está respirando, não estamos pagando nada por isso. Estamos. É graça. É a graça comum chamada na teologia. E a graça salvadora vem por Jesus Cristo, nosso Senhor. E Paulo, depois de falar sobre os israelitas, falar sobre Elias, agora Paulo vai citar algumas profecias aqui do verso 7 ao verso 10. Ele vai falar sobre umas profecias. E uma dessas profecias está no livro do profeta Isaías, capítulo 29, versículo 10. Olha só a profecia que Paulo usa para dizer sobre o engano, a cegueira espiritual que Israel ia ficar, ia estar. Isaías 29, 10. Esse é o texto que Paulo usa em Romanos. Olha lá. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, os profetas e vendou os vossos líderes, os videntes, pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: ora, lê isto, e ele dirá: não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: ora, lê isto, e ele dirá: não sei ler, ou seja, não consigo entender a mensagem. Porque o Senhor diz: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído, doutrinas de homens, regras humanas. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa, a obra da graça, já ia profetizando, no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Parece que eu leio lá em 1 Coríntios que Paulo diz: olha, destruirei a sabedoria do sábio. Onde está o sábio, a sua sabedoria? Onde está forte a sua força? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que o mundo. Porque a palavra de Deus é loucura para os sábios desse mundo, para os que perecem. Mas para nós é uma obra maravilhosa, é uma obra da graça, uma obra de salvação. E isso foi cumprido no meio dos judeus. Eles viram a obra da graça e não entenderam. Eles ouviram o Evangelho, escutavam as parábolas, mas estavam cegos, surdos, sonolentos. Não conseguiam compreender, enquanto os fariseus só ficavam preocupados em ensinar suas regras, as tradições de seus pais, honravam a Deus com lábios, honravam a Deus guardando o mandamento de homens, mas não honravam a Deus temendo Ele, guardando a palavra dele. Porque se compreendessem a palavra dele, tinham aceitado o Messias, tinham aceitado Jesus. Se compreendessem a lei, tinham reconhecido em Jesus o cumprimento da lei, o fim da lei e a nova aliança. Jeremias disse: olha, eles fizeram tempo e farão uma nova aliança com a casa de Israel. Não conforme a que eu fiz com vossos pais lá no Egito, mas uma nova aliança. Eu colocarei a minha palavra não em tábuas de pedra mais, como foi os 10 mandamentos, mas a minha palavra e a minha lei estará escrito nos seus corações e na sua mente. E ninguém mais vai ensinar: conhece a Deus, porque cada um de vós vai me conhecer. Está lá em Hebreus, capítulo de número 10, se não me falha a memória. Então Isaías aqui está profetizando algo muito interessante e algo que se cumpriu sobre os judeus, que endureceram o seu coração, endureceram a sua vida para o Messias, para a palavra de Deus. Então, eles ficaram cegos para
a vontade de Deus. E no versículo 9, Romanos 11, 9, fala outra profecia também, olha lá. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, e armadilha e estropeço por sua retribuição. Escureçam-lhe os olhos para não verem, encurve-se-lhes continuamente as costas. Mais uma profecia que Deus falou pela boca de Davi, está no Salmo de número 69. Salmo de número 69 é da onde Paulo tirou essa profecia. Salmo 69, verso 22. Vamos ler o 21. 21, só para irmãos verem para quem que está falando isso. O 21 diz assim: deram-me céu por mantimento, e na minha sede me deram de beber vinagre. Então, isso aqui está claro, foi na crucificação, onde Jesus teve sede, deram para ele céu vinagre. Verso 22. Torne-se a sua mesa diante dele em laço, e para a sua inteira recompensa em ruína. Escureçam-lhe os olhos, para que não vejam, e fazem com que os seus lombos temam constantemente. Verso 28 é mais forte. Sejam riscados do livro da vida, e não sejam escritos com os justos. Aqui na Bíblia dele está escrito 12 aspectos da maldição a Judas e aqueles que crucificaram o Messias. Então, aqui está dizendo a consequência. O que iria acontecer com Israel quando eles rejeitassem o Messias. Infelizmente, aconteceu e tem acontecido até hoje. O laço, as guerras e tantas coisas, eles estão em tropeço. O que representa a mesa? Por que Davi disse, olha, torne-se a sua mesa em laço? O que é a mesa? O lugar da comunhão, é o lugar de se alimentar. E qual era a mesa de Israel? A mesa de Israel era a sua comunhão com Deus, eram as alianças que eles tinham com Deus. Descendência de Abraão tinham os cultos, as promessas, as alianças, mas infelizmente, por eles confiarem mais nas suas alianças do que no Filho de Deus, no Evangelho que ele veio trazer para a humanidade, então aquela mesa para desconfiável se tornou para eles mesmos laço. Hoje, irmãos, aplicando para a igreja, essa palavra não é diferente. As pessoas que confiam mais nos rituais, mais no ritualismo, do que em Jesus, estão colocando novamente a graça de Deus por baixo e confiando nos rituais. Porque nós vivemos hoje uma época em que as pessoas amam mais o ministério do que a Deus, do que o Deus do ministério. Amam mais a obra de Deus do que o Deus da obra. Amam mais a palavra de Deus do que o Deus da palavra. Amam mais as bênçãos de Deus do que o Deus da bênção. Amam mais a prosperidade de Deus do que o Deus da prosperidade. Amam mais a cura de Deus do que o Deus que cura. Amam mais a bênção de Deus do que o Deus que diz ser tu uma bênção. Então, exatamente estão cometendo o mesmo erro que Israel cometeu. Estão confiando na sua mesa, confiando na Santa Ceia, no batismo nas águas, na carteirinha de membro, no fazer parte de um ministério, de uma igreja, mas não estão confiando totalmente na obra da salvação de Jesus. E como judeus, isso gera orgulho, irmãos, é perigosíssimo. Então estamos vivendo numa época em que, se você conversar com os evangélicos, cada vez mais um orgulho você vê neles, um orgulho. E diz, olha, eu sou salvo, eu sou crente, eu prospero, tenho carro, tenho casas, eu não sou idólatra como aquele católico, eu não sou macumbeiro como aquele bruxo, mas eles se esquecem que os ídolos deles talvez não sejam uma imagem, mas são o dinheiro, a fama, o status, ser elogiado pelos homens, ser aplaudido pelos homens, até mesmo os líderes dos púlpitos brasileiros. Não pregam contra a idolatria, contra o pecado, na mídia principalmente não tocam no pecado, por quê? Porque se tocarem, eles vão estar tocando neles mesmos, nos ídolos deles mesmos. Eles não têm autoridade para pregar contra a adoração de imagens, por quê? Porque eles mesmos adoram uma imagem visível, Mamon. Não é uma imagem visível. Nós não vemos a imagem de Mamon em nenhuma igreja, e até mesmo ele é uma seita. Você nunca vai falar, vou adorar Mamon, eu vou adorar Baal. São deuses da antiguidade, que
Até pode ter pessoas que adoram eles hoje, tem imagem deles hoje. Mas o que esses deuses da antiguidade representam hoje na igreja? O que Baal representa hoje na igreja? O que Mamon representa hoje na igreja? O que Dagon representa hoje na igreja? O que eles representam? Quem eles são? Como nós podemos identificar esses deuses, a atuação deles? Quem é Mamon hoje? É o dinheiro. O dinheiro é mal? Não. O amor, o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas a pessoa que adora o dinheiro, que vive só em prol do dinheiro, ela se torna adorador de quem? De Mamon. Um servo de Mamon. Ela não pode servir a dois senhores. Quem representa Baal? Vamos lá na história. Quem Baal era na época de Elias, na época bíblica? Como era o culto feito a Baal? Os irmãos sabem, Baal era um culto feito com retaliações e havia prostituição, promiscuidade. Baal era adorado debaixo de orgia sexual, falando na linguagem clara. Havia as prostitutas cultuais, que vocês vão ler na Bíblia várias vezes, Jeremias falando, os profetas falando dessas prostitutas, a qual elas iam naquelas orgias e os homens iam ali e cultuavam o sexo, cultuavam a fertilidade, pediam para Baal que desse chuva à terra, que desse fertilidade à terra. Hoje, irmão, será que esse Deus já não está atuando mais ou o nome desse demônio só mudou? Porque Baal é um demônio. É um demônio. Ele só vai mudando os nomes. Quem que é Baal hoje, que é adorado? É o Deus da prostituição, o Deus da pornografia, o Deus do adultério, da fornicação, do homossexualismo, do adultério da palavra de Deus, da corrupção, que faz as pessoas se desviarem de Deus para adorar Baal, como foi na época de Elias, que faz Jezabel matar os verdadeiros profetas, aqueles que pregam a mensagem de Deus, não uma mensagem agradável, porque não pense você que os profetas de Baal são os satanistas, são aqueles que nós nem imaginamos quem são, mas muitos profetas de Baal são aqueles que estão pregando em nome de Jesus, mas não estão fazendo a vontade do Pai, estão pregando em nome de Jesus, até fala alguma coisa da Bíblia, mas a sua mensagem é misturada com a adoração a Baal, adoração ao mundo, adoração a dinheiro, e é um Deus levando a outro. Dagon é o Deus do mundo, do inimigo, é o nosso inimigo. Os filisteus tinham um Deus chamado Dagon. Os filisteus, se você estudar a Bíblia, eram os piores inimigos de Israel, os filisteus. Então, quem que Dagon ele representa? O Deus dos nossos inimigos. Quem é o nosso inimigo hoje? Não é carne nem sangue, o Evangelho diz. O Evangelho diz que o nosso inimigo é Satanás, o príncipe deste mundo. Então, todos aqueles que querem amizade com esse mundo, querem conformar-se com esse mundo, como diz em Romanos 12, que em breve vamos estar chegando a esse texto, não nos conformeis com este mundo. Já no 4:4, vocês são amigos do mundo, são adúlteros, são inimigos de Deus. Então, todos aqueles que estão amando o mundo, vivendo como o mundo quer que eles vivam, sem saber, talvez, eles estão adorando o Dagon. Só muda o nome, só muda de face. Porque se você estudar na história de deuses ou deusas, você vai ver que só estão mudando o nome. Na época de Nimrod, já havia uma trindade satânica, os irmãos sabiam disso? Era adorado Nimrod e a mãe dele, e ele no colo da mãe dele. Representando quem hoje? Maria e Jesus no colo. Então era adorado. Na época de Jeremias, se você ler lá no finalzinho, o que Jeremias vai repreender Israel? Porque Israel estava adorando quem? A rainha dos céus. Mudou o nome, já não era mais a mãe de Nimrod, mas era a rainha dos céus. Na cultura babilônica havia um nome, na cultura dos faraós havia outro nome, na cultura dos filisteus, até na época de Elias já não era esse nome, já era Azera, Astarte. Na época de Paulo, qual era? Diana dos Efésios, uma deusa poderosa. Para os gregos, romanos, Afrodite, a deusa da prostituição, a deusa da fertilidade. E só mudando de nome, para os macumbeiros, Iemanjá, para os católicos, Nossa Senhora. Infelizmente, muitos estão cegos. É como diz o texto, estão cegos, surdos e mudos. Não conseguem enxergar a realidade. São demônios que agem desde que o pecado entrou no mundo. E só vão mudando o nome. Pois em Apocalipse diz que aquele que adora imagens adora demônios. Então são entidades satânicas, irmãos. Após são adoradas
e cultuadas no mundo inteiro. E as pessoas muitas das vezes estão cultuando e nem sabem que estão cultuando eles. Ah, mas eu gosto do dinheiro, mas eu não cultuo o Baal. Não tem como, moço. Se a pessoa é avarenta, ela está cultuando a Baal. Essa é a lógica. Por isso Jesus disse, não tem como servir a dois senhores. Ou serve-se a Deus, ou serve-se a Mamon. É igual Elias disse para Israel, por que você ficou cheio de dois pensamentos? Se Deus é o Senhor, seguiu. Se Baal é o Senhor, seguiu. Então, assim, nós vemos. E até para os irmãos aprenderem, Baal significa, sabe o que, Senhor? O nome Baal. Na língua, se não me fala a memória dos filisteus, Baal significa Senhor. Baal Zebu, o Senhor das moscas. Então, Baal Berit tinha vários nomes. Baal Berit, Baal Zebu, vários nomes de Baal significava Senhor. Então, não é só porque a pessoa está dizendo Senhor, Senhor, significa que ela está se referindo ao Deus verdadeiro. Talvez esse Senhor dela não é o Senhor da Bíblia, mas é o Senhor deste mundo. É o príncipe deste mundo. Então, nós devemos saber a quem estamos adorando. E muitos estão adorando Baal, Dagon, a rainha do céu, e tantos deuses, sem saber e sem discernir, estão adorando o próprio inimigo. Que por trás de todos eles tem um chefe, e esse chefe é Satanás, que está acima de todos eles, comandando as hostes do inferno para destruir a criação de Deus e levar o máximo de almas possíveis à condenação eterna. Esse é o Deus a qual muitos têm adorado. Verso 11 ao verso 15, a última parte. Do verso 11 ao verso 15. Então, estudo sobre esses deuses da antiguidade. São vários nomes. Quem sabe pode ser o próximo estudo bíblico. Vamos ver Deus por Deus adorado na Bíblia. Amém. Não o Deus verdadeiro, mas os falsos deuses. E quem eles são hoje, como eles agem hoje? São, na maioria das vezes, homens. Vocês não sabem, na época dos imperadores, eles eram adorados como deuses. O imperador, o faraó, eles eram reconhecidos como deuses. Hoje tem isso? Acredite você que tem. Na Coreia do Norte, é um regime ditador. Se não me fala a memória, quem está liderando lá é o Dong Yuglan. Esse homem, ele tinha um avô, e esse avô ele é adorado no país. E os cristãos que estão se convertendo lá, e que não adoram esse avô, porque o cristão verdadeiro não vai adorar esse avô, estão sendo perseguidos e presos. Se um cristão na Coreia do Norte andar com uma Bíblia, já é preso automaticamente, porque não adora e nem venera o espírito do avô do líder do país. Olha só como é que está lá. Tem mais de, eu entrei no site, Portas Abertas, é um ministério que Deus levantou que ele socorre as igrejas perseguidas, da China, da Índia, de tantos países, e a Coreia do Norte, de mais de 200 nações, ilhas que tem no mundo, é o primeiro país do ranking perseguido, a Coreia do Norte. A Coreia do Sul, graças a Deus, é uma igreja abençoada ali. Tem o pastor Paulo Ing-Chu da Coreia, que é uma igreja com mais de 1 milhão de membros, mas infelizmente a Coreia do Norte está sofrendo, está sendo perseguida. Parece que, se você parar para pensar, parece que voltaram lá no Império Romano. Tem que adorar homens, os cristãos não adoram, então são perseguidos brutalmente por essas entidades malignas. Mas isso não é culpa somente do presidente Dong Yuglan, porque por trás dele, com certeza, existe um demônio, uma potestade, um príncipe das trevas, que está perseguindo, está matando a igreja do Senhor. Matando entre aspas, porque só está apressando a ida deles para o céu, porque se eles morrerem em Cristo, é lucro, vão estar para o céu. Então isso está acontecendo, irmãos, e nós, muitas das vezes, estamos desapercebidos quanto a isso, quanto a esses deuses aos quais as pessoas têm adorado, a esses deuses os quais as pessoas têm servido. Aqui é o significado de Baal. Baal, Baalim, Senhor principal. Este nome, na sua origem, significa Senhor ou possuidor. Empregava-se para mostrar a relação do homem para com a sua mulher, ou da divindade para com o seu adorador. E tinha vários nomes: Baal Peror, Baalim, Asdrubal,
Baal, Anã, Baal, Zebul e tantos outros nomes. Baal, Zebud, Deus filisteu de Ecrom, Bel, Merodá, que já vai falar sobre os deuses da Babilônia. E tinham vários deuses que só mudam o nome. Cada vez que uma pessoa consulta um horóscopo, ou um médium, ou um espírita kardecista, seja da magia branca, magia negra, da mesa branca, consequentemente ela está consultando um demônio. Talvez transvestido em anjo de luz. Talvez transvestido em um espírito bom, que vem para ajudar. Talvez um médico famoso que morreu, aparentemente veio hoje para ajudar os médicos. Ou um parente que imita a voz, imita a assinatura. Ele imita tudo, ele é imitador, irmãos. E muitos acham que é, mas não é. Não é. É imitação satânica. Se Satanás imita um anjo de luz, para ele imitar eu e você, a minha voz, a sua voz, do jeito de falar, o jeito de falar, embora ele não seja onisciente, não sabe de tudo, os demônios andam ao redor, não andam? Então eles acompanham a trajetória das pessoas. Então por isso que você vai no terreiro, e muitas das vezes o macumbeiro revela o passado da pessoa. Por quê? Porque aqueles demônios que acompanham a pessoa se comunicam com os demônios que estão atuando na vida do feiticeiro e relatam para ele, então ele, por um poder sobrenatural do diabo, permitido por Deus, revela muitas coisas da vida da pessoa. Mas para você ver que esse poder é enganoso, por que então ele não revela o número da Mega Sena? Para esse macumbeiro ficar rico. Porque Deus não permite. Se Deus permitir também pode até ser que revele, né? Pode até ser que, por um passo de mágica, revele. E o que eu digo para os irmãos é para assustar. Vai chegar um dia que Deus vai permitir. Está lá que nessa que o Espírito do Anticristo só aguarda aquele que o detém, aquele que o restringe, aquele que impede ele de agir como ele quer, que é Deus, que é o Espírito de Deus. Alguns dizem que é a igreja, mas não é a igreja, é o Espírito de Deus que está na igreja. E quando ele for tirado, quando a ação dele de convencer o homem do pecado, do juízo, da justiça, da maldade for tirado, então a Bíblia diz que vai haver morte, vão matar uns aos outros. Eu já até preguei aqui sobre os cavaleiros do Apocalipse, em que a paz vai ser tirada da terra, então o vizinho vai ser contra vizinho. É como aquele estado de futebol, o jogador de um time contra de outro, então ele briga, vai ser mais ou menos daquele jeito. As pessoas vão se matar por pouco. Por quê? Porque a paz, o poder da graça comum de Deus, do Espírito de Deus, que faz o homem não fazer toda a maldade que está dentro dele, vai ser liberado. Porque o homem é mau. E quanta maldade tem no coração do homem, tem no nosso coração, no coração das pessoas, que só não fazemos porque tem alguém que segura. Tem um Espírito que convence. E não é o diabo, mas é o Espírito de Deus. É a ação dele. E quando isso for tirado, então Satanás vai operar com todo o poder sinais de prodígio de mentira. Por isso eu digo, irmão, se salvação agora é difícil, nesta época, mais difícil ainda será. Pelo próprio sangue a pessoa se salvará. Será morta e perseguida por todo o exército do inimigo. Os gentios, verso 11 ao verso 15, diz assim: digo, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação dos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude, o que eu disse aos irmãos, quando eles se converterem de fato na vida de Jesus. Porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação ou ao ciúme os da minha carne e salvar algum deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Então aqui Paulo encerra falando sobre a queda de Israel. Israel caiu no verso 11, foi abatido no verso 12, rejeitado no verso 15. Então ele fala sobre o plano de salvação, o tempo dos gentios que falamos aqui segunda-feira passada, que Jesus disse que não voltará até que se cumpra o tempo dos gentios, que é o nosso tempo, o tempo da graça, em que muitos gentios de muitos povos, línguas e nações vão se converter para cumprir a própria palavra de Jesus, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e esse evangelho será pregado em todas as nações, então verá o fim. Em Atos capítulo 1, verso 8 também diz que seremos testemunhas dele até os confins da terra. Então, esse tempo dos gentios está cumprindo
todas essas palavras de Jesus para os apóstolos que servem para nós hoje, que somos a igreja de Jesus. Então, hoje, a igreja, ela faz parte de judeus e gentios que creem em Jesus. São um só corpo. Deus não diferencia agora em Jesus se a pessoa é judia ou se a pessoa é grega. Hoje, quem está em Jesus se torna um corpo, a qual Cristo é o cabeça. Como está escrito em Efésios, capítulo 2, do verso 11 ao 22, fala sobre a igreja, o mistério de Deus, a igreja, que muitas das vezes, em Efésios 6, Paulo vai chamar isso de mistério. Por quê? Porque isso muitas das vezes não está revelado explicitamente no Antigo Testamento, esse plano de salvação de Deus, a qual ele levantaria a igreja na terra para testemunhar do nome dele, até mesmo para testemunhar para o próprio Israel, que seria uma causa de ciúmes para ele, porque eles, olha, se Deus aceita esse povo e abençoa esse povo e salva esse povo, vamos se converter a ele também. Então, por isso Paulo diz, olha, por isso eu glorifico o meu ministério, porque faço a obra de Deus no meio dos gentios, para ver se alguns da minha carne, alguns judeus, que são da descendência de Abraão como eu sou, possa ter ciúmes e possa se salvar também, crendo nesta graça, nesta salvação que não vem por obras da lei, mas vem pela graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, quando Israel for restaurado, olha o que vai acontecer. Vai haver plenitude na terra, vai haver abundância na terra. Abundância do quê? De tudo. Prosperidade material. Aqui sim a teologia da prosperidade não será mais uma teoria, mas será uma prática. Porque todos, sem exceção, do maior ao menor, conhecerão a Deus com abundância, terão paz em abundância, serão abençoados em abundância e adorarão o Senhor com uma abundância de conhecimento. Porque assim Deus fará segundo a profecia. Em Isaías capítulo 11, olha o que a profecia diz. Isaías capítulo 11, uma profecia. Olha a profecia que vai cumprir-se. O que cumpriu aqui eu vou dizer para os irmãos, o que vai se cumprir eu vou dizer também. Amém. Isaías 11 diz assim, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento frutificará. Isso já se cumpriu, já nasceu o Messias. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito do conhecimento, do temor do Senhor, também já se cumpriu, quando o Espírito desce sobre ele, em forma corpórea como de pomba. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista de seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir de seus ouvidos. Aquela mulher adúltera, mata ela. E julgou com justiça, não segundo o que ele ouviu dos homens. Aquele que não tem pecado, atira a primeira terra. Mas julgará com justiça aos povos, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca. Sua própria boca, quando ele pregou no seu ministério, feriu a religiosidade dos fariseus hipócritas. Consequentemente, por inveja, integraram Jesus para ser crucificado. E com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Pode ter se cumprido ou não. Eu creio que vai se cumprir quando ele voltar com o sopro da sua boca, como nós vemos em Apocalipse 19. Em Tessalonicenses também fala que Jesus, quando voltar, com o ressopro da sua boca, o resplendor da sua vida, vai aniquilar a besta do anticristo. E a justiça será o cinto dos seus lombos, a verdade o cinto dos seus rins. Agora, isso não se cumpriu ainda. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. O bezerro, o filho de leão, a média, a ovelha viverão juntos. E o menino pequeno guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas. E os seus filhos juntos se deitarão. E o leão comerá palha com o boi. Isso não se cumpriu ainda. Alguns falam, mas isso é figurado. Não, não é figurado. Isso aqui é literal. No reino de Jesus, na terra, por 1000 anos, isso vai se cumprir. Literalmente como está aqui. Olha o 8 que forte. Brincará a criança de peito sobre a toca da áspide.
É como a Arca de Noé, só lembra da Arca de Noé. Todos os animais foram lá, ficaram quietinhos, não brigaram entre eles. Se Deus fez isso na Arca, quanto mais fazer no mundo inteiro. Para ele é fácil. Para ele, se ele criou a terra do nada, com a sua palavra, quanto mais fazer os animais ficar calmos. Meu Deus. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, da serpente. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Na cova da cobra. Vai meter a mão lá dentro, ela não vai picar. Não vai envenenar. Por quê? Não se fará mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão, bandeira dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. E aí depois podemos continuar lendo, Isaías 60, só alguns versículos também, fala sobre esse reino Meu de Deus. Jesus. Meu Deus. Isaías, capítulo 60, fala sobre a salvação, sobre o povo e a restauração. É interessante, irmãos, as bênçãos de Deus. Não vou ler, porque o texto é muito grande, fala um pouco sobre o que vai se cumprir ainda na vida dos fiéis, dos salvos. Só coisas maravilhosas e gloriosas. Então isso deixa claro, irmãos. Deixa claro que os gentios vão participar com Israel no trono, do reino. Vão participar do reino de Deus, do reino dos céus na terra. Por enquanto o reino de Deus não está aqui nem ali. Ele está dentro de nós. Mas vai chegar um dia que ele não vai estar mais dentro de nós, mas ele vai estar em toda a terra, onde um só será o rei, Jesus Cristo. Rei dos reis, Senhor dos senhores. E depois desses 1000 anos também, então, a Bíblia diz que haverá o juízo final. Então essa terra será queimada pelo fogo, destruída totalmente, e então passará essa terra e esse céu, e verá novos céus e nova terra, onde não mais Jesus será o rei. Embora ele será glorificado, então ele vai pegar toda a glória para o Pai, e o Pai será glorificado para sempre. Como está em Coríntios, em Apocalipse também, capítulo 21 e 22. A nova Jerusalém. Então,